Letícia, quem foi os caras que ajudou a tornar a campeã que você, né? Como é que você começou? Explica aí pra gente. Como é que lá no início, como é que era antes do jiu-jitsu, até o jiu-jitsu, mas vamos começar, como é que você começou? Conta aí essa jornada pra gente. Eu acho que desde pequenininha, né, eu acho que eu já vi aquele dom, né, consegui ver aquele dom que eu ia ser atleta, né, de algum esporte, que eu adorava, todos os esportes que a minha mãe me colocava, eu me dava bem, né, vamos falar assim. Então, mas o jiu-jitsu entrou na minha vida, eu fui ver um campeonato, se eu não me engano, foi o brasileiro, meu primeiro campeonato que eu fui assistir. Eu não lembro se foi na Gama Filho ou na Axe, eu acho que foi na Axe, não me recordo, mas eu fui ver um campeonato, e aí depois que eu saí daquele campeonato, eu fui assistir o Saulo, que alguns amigos já treinavam na Grande Tijuca, e aí na segunda-feira, o campeonato foi no sábado, na segunda-feira eu fui fazer minha aula experimental, né? E aí eu me apaixonei. Comecei a treinar e logo 6 meses depois eu já estava competindo. E aí eu já sabia, eu acho que esse foi o meu grande diferencial naquela época, né? Que eu já sabia, eu já tinha decidido que eu queria ser lutadora, que eu queria aquilo para minha vida. Foi uma paixão, assim, avassaladora. Isso com quantos anos? Pois é. Eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos. Menina, decidida já, né? Isso aqui é bacana. Foi uma coisa muito rápida, sabe? Aconteceu tudo muito rápido e eu me apaixonei pelo esporte. Pô, como é que foram nas primeiras aulas, assim, que eu agora fiquei curioso, por ser menina, assim, bem novinha? Não, então, eu tive muita sorte no começo da minha carreira também, porque quando eu entrei na Grande Tijuca, foi a primeira academia que eu entrei, né? Uhum. E minha academia até hoje. Sim. Já tinha um grupo de meninas. Por incrível que pareça, era muito difícil naquela época, né? Mas a Grande Tijuca já tinha um grupo feminino de meninas. Claro que não eram 10, mas tinha umas 6 garotas. Núcleozinho ali. Que já treinavam diariamente. São minhas amigas até hoje. Muito legal. Bacana. Daquela época todas elas pararam, né? Uhum. Mas são minhas amigas até hoje. E elas já treinavam todo dia, elas já competiam. Era todo mundo nova também naquela época. Mas aí foi muito fácil, né? O meu começo. Sim. Eu só apanhava, né? Naquela época. Eu era a faixa branca, né? Eu tinha acabado de entrar, elas já eram azul, tinha uma roxa. Sim. Mas foi muito legal. E eu acho que esse grupo de menina me ajudou muito, né? Sim. E eu não posso deixar de falar do suporte que eu tive dentro da academia, né? Como uma mulher. E lembro o primeiro Mundial, Buiú. O primeiro Mundial foi em 96. Eu fui ver o Roller competir. Então, aquilo ali também... Aí no segundo Mundial, não tinha as mulheres ainda não participavam. Não tinha nada, né? Só que eu fiz parte do camp. Então, em 97, 96 eu assisti, 97 eu fiz parte do camp, eu era azul, mas eu não tinha, as mulheres ainda não competiam, então acho que aquilo, eu poder fazer parte do camp mundial e ver o Roller treinando e competindo, aquilo ali foi demais para mim. Entendeu? Ali a aura envolvida. Sim. Isso é mágico. Com certeza, sem dúvida. Mas... voltando assim, parte familiar, teve alguém da sua família que teve uma ligação com luta que falou, poxa, eu acho que dá para eu fazer, hein? Porque eu acho que a galera, eu acho que na verdade o brasileiro vê muito tipo, luta não é para mulher, luta, pô, tem um pouquinho ainda, né, desse preconceito assim enraizado, né? Imagina antigamente, né? Exato. Então, quando eu comecei numa fase difícil, né? Aquele final dos anos 90, começo de 2000 ali, era a época dos Pit Boys, né? Na televisão, e foi uma época muito difícil, né? Eu não vou mentir que, às vezes, eu não sentia vergonha de falar que eu fazia jiu-jitsu, né? Que eu sempre falava, independente. Mas era difícil, às vezes, entendeu? A gente falava que eu fazia jiu-jitsu, e o que você faz? Jiu-jitsu. Mas... o que você faz? Jiu-jitsu. Porque como eu decidi nova, né? Mas eu tive muito suporte da minha mãe, né? Ela tá ali, mas eu tive muito suporte da minha mãe sempre me apoiou. A única coisa que ela falou é você tem que terminar os estudos e você tem que fazer faculdade.
Aí eu, tem que fazer, eu queria treinar, e eu queria treinar o dia inteiro, né, que realmente era viciada. Mas aí ela falou, não, você tem que fazer faculdade, vai ser bom para você. Hoje eu vejo a importância, né, de eu ter feito faculdade, de eu ter me formado. Utilizo muito nas minhas aulas. Sim. E aí ela me deu total suporte financeiro também, na época que eu precisava. E eu terminei meus estudos, fiz faculdade. O jiu-jitsu me ajudou, né, que eu fiz faculdade de graça praticamente, né? Pô, que maneiro. Que consegui uma bolsa, o que era raro também na época. Então eu tive muita sorte na minha carreira, né? Acho não, né? Acho que foi o resultado do seu trabalho, de uma certa maneira. Da minha dedicação, né? O que eu resolvi fazer naquela época, né? Sim. Como você se entregou, você teve os resultados. Tava ali no momento certo, com vontade de fazer e deu tudo certo. Chega o resultado.